Olá, pessoal. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado Seja o Libertador, Ciência, História, Geografia e Cultura em quiz interdisciplinar sobre a trajetória de Simão Bolívar. Meu nome é Daniele Barros Fortuna, sou professora doutora da UFSB e vamos lá falar um pouquinho desse trabalho. Primeiro, falar um pouco do protagonista, né, que inspirou a criação do jogo. Simão Bolívar, ele viveu entre 1783 e 1830, ele se destaca como um líder político e militar frente à luta pela descolonização e libertação da América Latina do domínio da monarquia espanhola. É uma figura extremamente importante na nossa história, sobretudo na nossa América Latina, mas apesar disso, seu ideário de liberdade para todos nós é um tema que é muito pouco abordado aqui no Brasil, seja nas iniciativas formais ou não formais de ensino. Então, nesse contexto, a gente parte da hipótese de que jogos e atividades gamificadas sobre Bolívar e sua trajetória, ela possa ser relevante para a abordagem de conhecimentos gerais sobre história, biociência, saúde, geografia, cultura, geopolítica, etc. Então, esse trabalho ele tem como objetivo apresentar a elaboração do jogo, Seja o Libertador, e do questionário de avaliação ainda a ser aplicado junto ao público. Esse jogo ele é feito no contexto da Jogoteca UFSB. Eu tive a ajuda do Pedro Jorge, que é meu filho, para elaborar esse quiz. E no projeto Jogoteca UFSB, a gente elabora jogos didáticos. Nesse caso, o foco foi na linha universos ficcionais autorais, artes sequenciais, universo da cultura pop e fanarts. E não é a primeira vez que a gente desenvolve um trabalho no âmbito da cultura pop. Em 2019, eu apresentei um trabalho no encontro da Associação de Pesquisadores em Artes Sequenciais, e eu fiz um trabalho sobre a identificação das espécies vegetais e uso etnobotânico presente na série Outlander, da arte cientista Diana Gabaldo. Um outro trabalho que eu queria destacar rapidamente é o Bones Anatomy, que foi um scratch sobre anatomia comparada feita pelos alunos, que se passa no ambiente do Grey's Anatomy. Então, foi bem legal esse jogo. Então, já tem outros em andamento, mas eu só queria destacar esse. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, segundo Gil, descritiva, ou seja, um relato de experiência da elaboração do jogo. O Seja o Libertador, ele tem uma jogabilidade do tipo quiz, a partir, né, do uso da plataforma Google Forms. Ele foi jogado através da divulgação em redes sociais, em grupos virtuais, sobretudo na página de fãs do ator Luiz Jerônimo Abreu, que eu vou estar falando um pouquinho sobre ele. Bom, esse jogo ele é ambientado com imagens da produção televisiva Bolívar, uma luta admirável pela Caracol Internacional da Colômbia, que é veiculada pela Netflix. Ela é interpretada por um elenco maravilhoso, composto de colombianos, venezuelanos, atores de Quito, Lima, enfim. Os atores em destaque são os venezuelanos Maxiliano Gomes, José Ramon Barreto e Luiz Jerônimo Abreu. E esse trabalho tem mais o foco com Bolívar na fase adulta, mas eu destaco a atuação dos 3 atores que representaram Bolívar na série. Então, existem outras produções televisivas sobre Bolívar, e aqui ambientou esse quiz, foi essa produção da Caracol. Bons resultados. Então, o quiz, ele tem uma proposta de fazer com que os participantes se sintam na pele do Simão Bolívar e, para tanto, vai ter que percorrer alguns momentos importantes na vida do libertador. Nesse percurso, os conhecimentos serão testados, de modo que o participante só vai conseguir avançar nesse percurso se ele acertar as perguntas de desafio, revisitando o caminho trilhado por Bolívar ao longo da sua vida, com fracassos e vitórias vivenciados até a sua morte. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês o quiz, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para mostrar como ficou o quiz. Então, eu já deixei aqui algumas abas abertas, né? Vocês estão vendo aí o quiz na visibilidade do participante e não na minha visibilidade de criadora, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, quando a pessoa adentra o quiz, eu pergunto o nome para criar aquele vínculo, né? Aí eu falo, eu inicio aqui, né? Você é Simão, aí tem o nome de Simão Bolívar completo, né? Que é bem grande. Ou simplesmente Simão Bolívar. O seu objetivo é libertar os países da América Latina do domínio da coroa espanhola, de modo que deixem de ser colônias da Espanha e se tornem independentes. Sua meta é liberdade e marcar 150 pontos. Aí tem aqui a imagem do Luiz Jerônimo Abreu, né?
e eu sempre colocando, né, os créditos, porém, cumprir essa meta e viver na virada dos anos de 1780 e 1800 não é tarefa fácil. Existem muitos desafios, longas distâncias a percorrer, formar e treinar um exército, obter armas, suprimentos, ter habilidades de negociação e estratégia, conhecer geografia e relevo, superar doenças, traições, decepções, vencer batalhas, conseguir o apoio popular, amores, perdas, estabelecer alianças políticas e militares, são apenas algumas das dificuldades enfrentadas. Você estará na pele do Simão Bolívar na fase adulta e terá que percorrer alguns momentos importantes da vida do libertador. Aí tem algumas imagens da série, né, porque como eu falei, é ambientada nessa produção. Nesse percurso, seus conhecimentos gerais sobre história, biociência, saúde, geografia e cultura serão testados, de modo que o libertador só conseguirá avançar no percurso se você acertar as perguntas de desafio. Então, é aquilo que eu falei há pouco na metodologia, né? Então, para continuarmos, responda. Antes de ler essa introdução, você sabia quem foi Simão Bolívar e seu objetivo de vida? Então, aqui é para compreender se a pessoa conhece ou não, porque a gente parte da hipótese que a maioria das pessoas, de forma geral, só veio conhecer Simão Bolívar a partir das produções televisivas, né? Se a resposta foi sim, como você conheceu sobre Bolívar? Aí pergunta, escola, universidade, TV, série, filme, outro. Aí eu coloco aqui um destaque para que a pessoa veja a pontuação dela ao final e pergunto, listo? Ou seja, está pronto? Aí a pessoa clica aqui, sim, vamos começar e clica para a próxima. Aí, a partir de agora, eu vou mostrar uma outra aba, que é a visão minha, né? Porque eu criei várias sessões e a pessoa só consegue avançar nas sessões, né, ou seja, nas fases do jogo, à medida que ela vai acertando. Então, tem aqui, Bolívar, perda de sua mãe para a tuberculose. Então, primeiro eu queria pontuar um detalhe, que não há consenso na literatura de que a mãe de Bolívar morreu de tuberculose, mas eu vou mostrar ao final do trabalho que eu tenho toda uma bibliografia consultada, então eu usei para fazer alguns trechos. Primeiro que a história dele é muito longa, marcada de muitos acontecimentos, e para fazer o quiz eu tive que escolher alguns. Um deles foi esse começo, né, a perda da sua mãe para a tuberculose, e os autores utilizados fizeram a descrição desse contexto da vida de Bolívar, de que a mãe dele teria morrido para tuberculose. Então, como eu tive que me basear em alguns autores, nesse autor que eu usei, partiu de que ela morreu de tuberculose. Então, aí nessa questão, eu discuto tanto a questão histórica do contexto em si, né, falando, para começar a jornada, então vou falando da origem dele, onde ele nasceu, onde ele viveu, né, e aí eu trago esse acontecimento que foi muito marcante, que foi a perda de sua mãe. E eu aproveito o assunto para perguntar conhecimentos sobre a tuberculose, da doença infecciosa. Aí tem aqui as questões. A pessoa acertando, ela vai seguir para uma outra seção, que é Educação e Mestres de Bolívar, que é uma questão da inspiração ideológica, da formação educacional do Bolívar. Aí eu trago algumas perguntas sobre essa formação de Bolívar. Na sessão seguinte, eu trago outro acontecimento marcante ligado à questão da doença e da saúde, que foi quando Bolívar perde a primeira esposa para a febre amarela. Aí eu trago perguntas sobre conhecimentos acerca da febre amarela. Aí eu vou trazendo algumas outras questões em outras sessões sobre questões geográficas, né? Aqui a questão histórica da luta da independência, da questão das batalhas que ele travou, questões geográficas, questões geopolíticas, né? Então, eu vou trazendo aqui, aí eu vou trazendo algumas cenas printadas da série, né, para poder trazer essa ambientação dos objetivos do Bolívar na sua busca de libertação. Aí chega no trecho, quando ele conhece a Manuelita, e aí tem as perguntas também. A saúde de Bolívar começa a se deteriorar, então eu tenho que dar uns pulos bem grandes da história dele para poder chegar nos assuntos que eu quero abordar, né? Aí eu trago essa questão da saúde dele, aí eu faço uma brincadeira falando que existem fofocas, né? Os sintomas da doença que ele teve ao final de sua vida, aí eu digo qual foi, e aí eu digo que tem gente até falando que era Covid, para fazer uma brincadeira, aproveito e pergunto sobre a Covid, né? Aí trago alguns acontecimentos de que Manuelita atuou de forma muito contundente em sua história, enfim. Aí, quando chega na reta final, bom, meu tempo está acabando, né? Aí eu mostro a questão da deteriorização da saúde dele mesmo, né? E
finaliza o quiz. Então, aí tem a parte da pontuação para mostrar, tem um trecho que eu pergunto o que a pessoa achou do jogo, ela é redirecionada para um outro link, para poder avaliar o jogo, e aqui toda a bibliografia é consultada para fazer. O jogo ele já está na nossa jogoteca, no item Jogos Didáticos e Quizzes Digital, né? E aqui é o formulário de avaliação, em que eu quero conhecer quem foi essa pessoa que jogou e o que ela achou do jogo. Bom, para finalizar minha apresentação, eu vou voltar aqui para compartilhar o slide, né, para finalizar minha apresentação. É isso, então, esse foi o quiz, né, mostrei um pouco aqui da avaliação, o jogo ainda vai ser amplamente avaliado, então, precisa disso. Então, considerações finais, o Seja o Libertador, ele traz esse ensejo de fortalecer as relações entre os países da América Latina, abordando temas de forma interdisciplinar, com a transversalidade geopolítica, os temas da saúde, da história, educação, ideologia, etc., né? Ele pode ser usado no contexto da divulgação científica, interdisciplinar, tanto no contexto educacional ou em outros espaços. Após o amplo acesso ao quiz, a gente pretende tabular os resultados da avaliação e transpor o quiz para o formato jogo de tabuleiro. Eu queria finalizar minha apresentação agradecendo, primeiro, a Universidade Federal do Sul da Bahia, ao ator Luiz Jerônimo Abreu, que é o ator que representou o Bolívia, e eu botei bastante imagem dele aqui na apresentação. Ele é um ator muito querido, a gente criou uma página de fãs do Brasil para o Luiz Jerônimo, momento, né, fã aqui agora, e ele é tão, assim, acessível e tão generoso que ele, inclusive, usou, é uma página de meme de humor, né, com cultura pop, e ele usou um meme postado na página que eu criei, e colocou no próprio Instagram dele como meme de abertura para se despedir do ano de 2020. Eu até coloquei aqui um print. E essa página de fãs, ela tem sido muito importante para mim. Ela foi criada em dezembro de 2020, então nesse contexto de pandemia muito estressante, né? Então essa página ela tem sido um meio, né, de descontração, de união, de brincar, de unir, né, as pessoas. Tem pessoas de todo mundo curtindo a página, de todos os continentes. É uma página pequena, mas tem gente de vários lugares. Eu queria destacar aqui na primeira foto sou eu, aqui a minha amiga Ana Lúcia, aqui a Soraine e aqui a Lucy, que são pessoas que eu conheci no contexto da página, no contexto de Bolívia, e eu sou muito grata por essa amizade, né, que surgiu no contexto da pandemia. Eu não vejo a hora das coisas melhorarem para a gente se conhecer pessoalmente, viajar nesses países da nossa América Latina. Então a ideia é essa, né, que o jogo ele possa trazer essa união da América Latina, para que a gente valorize quem somos enquanto povos, na busca da liberdade, porque isso ainda é necessário, da descolonização. Então, é um quiz realmente interdisciplinar e com essa paixão, tanto pelas ideias de Bolívar, com a questão dessa união da América Latina, com a paixão também pelo ator Luiz Jerônimo Abreu e os outros atores que são maravilhosos que atuaram nessa série. Eu queria agradecer pela oportunidade. O jogo foi criado no contexto do projeto CIARTE, da Jogoteca, da UFSB, e aqui é a minha bibliografia consultada para fazer esse quiz. Muito obrigada, e é isso.